Amados irmãos e irmãs, como é bom neste dia de quarta de cinzas, com essa sobriedade, com esse toque sóbrio, ouvir a liturgia da palavra de Deus, que grita para nós, sem a gente gritar, o desejo de conversão. Nós estávamos até ontem no tempo comum, e hoje nós temos essa ocasião de fazer essa cisão purificadora do tempo que inicia hoje com as cinzas, o tempo quaresmal. E quando nós vamos caminhando na fé, a liturgia como que faz o nosso coração desejar a santidade. E é isso que nós hoje estamos celebrando. A quarta de cinzas para nós que temos fé em Jesus e na igreja é o início de um grande período fecundo. É o início não só de um período fecundo, é o início de um grande combate. Vamos, nesses 40 dias, reviver na nossa carne o que o nosso mestre já viveu e já venceu, para que a gente não se desespere. A nossa oração deve ser verdadeira, o nosso jejum deve ser verdadeiro, e a nossa caridade deve ser transformação da nossa oração e do nosso jejum. Esse entra no teu quarto hoje do Evangelho de Mateus significa: seja sincero, cristão, se enfrente, não queira mudar ninguém, não queira converter ninguém, mas se pergunte: Jesus é minha vida, Jesus é minha oração, e Jesus é a caridade que aquece o meu coração e a minha vida. Há uma compreensão meio infantil desse Evangelho. Jesus está dizendo para nós: entre no quarto, não preciso de igreja. Mentira. Não. Porque a igreja foi instituída pelo Senhor da igreja para que a gente receba dela os remédios necessários para a nossa salvação. Porque a igreja que o homem constrói e edifica se destrói e destrói, mas a igreja que o Senhor edificou e quis para a vida do mundo, ninguém destrói. Como é a grande pergunta desse ano, e há pouco o Padre Soares só estava lá em casa: como fazer da quaresma um retiro sem querer mudar o cotidiano? Como fazer uma quaresma fecunda, onde ontem eu via uma reportagem de um senhor chorando nos destroços daquelas casas no interior de São Paulo, e a pessoa vendia uma garrafa de água a R$93. Como não chorar? Como não desejar conversão, não condenação de ninguém, mas como fazer a nossa água chegar até aquele povo?
sem criar revolta dentro de nós. Meus irmãos, que tempo favorável esse, para que a gente possa se tornar água, para que a gente possa se tornar pão. Nesse ano em que a nossa campanha da fraternidade vai rezar sobre a fraternidade e a fome. Dai-lhes vós mesmos de comer. E aí nós experimentamos na nossa carne, diante das perseguições do mundo, aquilo que o Senhor da nossa vida já experimentou. Prepara-te, nós ouvíamos ontem, na primeira leitura da missa, da 7ª semana do tempo comum. Prepara-te para a provação. É interessante porque a liturgia da igreja, com a sapiência própria do Espírito, vai formando o coração do homem para se tornar, para seguir os passos do não só homem, do nosso Salvador. Eis o homem. Rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Gritou Joel hoje na primeira leitura e grita São Paulo hoje na segunda. Sede embaixadores de Cristo Jesus. Esse rito das cinzas é sóbrio, recorda qual é a nossa condição: cinzas, passageira, transeunte. Mas tudo isso, ou em tudo isso, nós somos mais que vencedores. Essas cinzas que nós hoje receberemos abençoadas sobre nós, recorda a nossa condição original, recorda o sentido da nossa vida, recorda qual é o caminho que o cristão deve seguir, o de Cristo. Como rezar a quaresma sem mudar o cotidiano? Porque o nosso cansaço não é oração. O nosso cansaço não está no fazer jejum ou abstinência, ou em fazer caridade. O nosso cansaço está em querer mudar o outro. E ninguém muda ninguém. É só o Espírito que muda. É só o Espírito que convence. É só o Espírito que converte. Meus irmãos, nesse combate, irmãs, nós não estaremos sozinhos. Nesse caminho quaresmal, iniciando hoje, mais uma vez, na intensidade do Espírito, nós vamos reviver, segundo a nossa condição humana, aquilo que o Senhor e Mestre já viveu, repito, para que a gente possa forjar dentro de nós o homem espiritual, a mulher espiritual, o homem de fé, a mulher de fé, porque o justo é provado pela fé e pelo carinho da humilhação. Entre no seu quarto nessa quaresma e se pergunte: que tipo de cristão eu sou? O que eu faço da minha vida? Como eu enxergo o meu irmão que está à frente de mim? Eu partilho o pouco que tenho? E atenção, meus irmãos, e aqui está a salvação da nossa vida e da nossa comunidade, é que é da pobreza que acontece o milagre.
É da nossa pobreza, é da nossa partilha que os que têm fome se alimentam. Porque a lógica da grandeza não consegue partilhar, porque o seu coração se fechou à ação de Deus. Mas aquele que teme a Deus ainda é como aquele pobre que não tem nada. Pobre, eu estou falando não só da condição social, eu estou falando daquele que confia, daquele que se joga, daquele que se lança, daquele que veste sobre si ou amarra sobre si as vestes como que farrapos e diz: mesmo que todos me abandonem, ó Deus, eu confio na tua providência divina. Mesmo que tudo pareça estar ruindo, nada está ruindo, porque o teu sopro de vida, o teu sopro de restauração está refazendo a igreja, está santificando-nos com o dom do teu Espírito que brota sobre nós, sem a gente sentir, sem a gente experimentar e sem a gente ver. Esta é a certeza da nossa vinda, ou da nossa vida e da vinda dele. Não vamos parar na quaresma, preparem-se, porque no sábado santo nós vamos cravar o novo Círio Pascal e a nova luz vai resplandecer e nós vamos fazer vigília, a solene vigília pascal, para cantarmos na liturgia que o Senhor ressuscitou. E vamos rezar as nossas vias sacras pelas ruas do nosso bairro e sentir o fedor que nos envolve e sentir a miséria que nos assola e ver quantos pais embriagados pelas ruas do nosso bairro e ver quanta gente passa fome, usa crack, estão embaixo da ponte. Que liturgia é essa que vai nos convidar como uma igreja que é mãe a sair? E aí a gente vai voltar para experimentar o milagre do ressuscitado, porque a nossa vida não parou no corpo de Jesus que foi guardado no túmulo. Penúltima estação, Jesus é depositado no túmulo depois de morto, mas ele não está morto, porque a 16ª estação que a gente sempre reza na celebração diz: ele ressuscitou e vive para sempre. Prepare-se para o combate, porque nesse combate, meus irmãos, a gente não vai vencer ninguém. A gente tem que se vencer olhando para Jesus no deserto. Esse ano nós ouvimos o Evangelho de Mateus, que fala sobre essas obras: oração, jejum e caridade, próprias da quaresma. Mas em outro nós observamos Jesus sendo conduzido para o deserto para ser tentado pelo demônio. E como ele vence em comunhão com o Pai, e como nós vencemos em comunhão com o Filho que nos coloca diante do colo do Pai e da sua eterna misericórdia. Um tempo de penitência, um tempo sóbrio, um tempo de retorno. Retorna ao cristão, volta ao cristão, abandona as armas da impiedade, da dureza do coração que tem te matado e volta ao teu Senhor. A gente vai gritar durante essa quaresma: volta ao teu povo, volta ao teu Senhor, ó povo. Eis o tempo de conversão, agora o tempo se cumpriu. Irmãos, convertam-se e creiam firme sempre no Evangelho.
Vamos agora receber as cinzas sobre nós. Os ministros extraordinários da comunhão levarão aos seus enfermos as cinzas, e a igreja vai ao encontro dos seus filhos e filhas que estão talvez distantes do templo, mas não distante do coração de Deus. E que Deus tenha piedade de nós quando a gente quiser rir da miséria do outro, e quando a gente não quiser partilhar água porque tem sede e fome, porque é ao próprio Senhor que a gente fecha o coração, e depois a gente morre sem ar, sem água, sem vida, porque o mal volta para nós. Passamos um minuto de silêncio e deixemos que o Espírito nos fortaleça se o nosso coração tem medo.